maravilhas! Que bom que você veio esta noite. Que bom que estamos aqui. Quarta chuvosa, todos nós com saudade da chuva, e a chuva chega, o cansaço chega, mas nós escolhemos a melhor parte. Que bom que estamos aqui neste lugar. Eu falei para minha esposa, amor, se hoje não fosse culto na igreja, a gente ia dormir agora. Se chovia, a gente ia descansar mais cedo. Mas graças a Deus que hoje tem culto e outro dia Deus manda chuva para a gente descansar, não é isso? Amém? Vamos ler, irmãos, Salmo que tem falado muito ao meu coração, Salmo 27. Este salmo e alguns outros salmos e alguns outros textos da Bíblia, aos 15, 17 anos, 13 anos, eu venho decorando alguns trechos da Bíblia, alguns salmos a gente tem de cor desde criança, desde a adolescência. Alguns eu tenho desde criança, outros até adolescência. Agora a mente já não aguenta mais armazenar como armazenava antes. Mas esse salmo vem falando na minha vida, ao longo da minha história, e o Senhor sempre me traz esse salmo ao meu coração, e ele fala muito comigo. Eu tenho certeza que a gente vai extrair algumas lições nesse sermão expositivo essa noite, que também vai falar no seu coração. Salmo 27, verso 1, vamos, se faz necessário fazer a leitura de todos os 14 versos, que são rápidos e conectos. Vamos ler? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre a rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, Senhor, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira, tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade de meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Versículo 13: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos juntos fazer a leitura do último verso, para fechar aqui a nossa leitura. No 3, 3. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Pedimos ao Senhor que uma vez mais, assim como o Senhor vem falando desde o início deste culto, continua falando aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, porque amamos o Senhor. Estamos aqui conforme foi dito.
É o mínimo que nós possamos fazer, Senhor, pelo Senhor que se entregou por nós e nos amou sem que merecêssemos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos em estar na Tua casa de forma coletiva, para juntos aprendermos a Tua palavra. E mais uma vez o Senhor nos traz um texto tão profundo, Senhor, tão maravilhoso, em que o salmista ele pede, Senhor, esta oportunidade que nós estamos tendo hoje. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na Tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu templo. Ó Senhor, como é maravilhoso nós estamos aqui pelo menos 3 vezes por semana nos cultos oficiais. Mas o salmista ele declara o desejo dele, ele pediu que pudesse morar, habitar na casa do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, privilégio para nós que estamos aqui, Senhor. Tantos afazeres, tantas lutas, o cansaço, a fadiga, as preocupações, mas nós deixamos tudo isso para estar na Tua casa, para aprender, para contemplar a Tua beleza. Manifesta o Teu poder, Senhor, entre nós. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações uma vez mais, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, ligeiramente, hoje nós vamos, como eu disse anteriormente, vamos trazer aqui uma mensagem textual, e não pretendo explorar todos os versículos deste salmo, porque seria impossível explorarmos em um horário somente, em um culto somente. É profundo, a palavra de Deus é tão profunda, e especialmente esse salmo que nós acabamos de ler, ele trata-se de uma profundeza extraordinária, em que parece, ao fazermos esta leitura, compreendemos algumas falas do salmista que não bate com o sentimento que permeia o seu coração, com o contexto, irmão Roselene, pelo qual ele estava vivendo. E isso é que me traz uma profunda reflexão de quais são as nossas reações mediante os percalços da vida. Quais são as nossas atitudes, o nosso comportamento, quando o céu está de bronze, quando os inimigos levantam contra nós o seu calcanhar, quando tudo dá errado, quando a decepção e a frustração são inevitáveis em nossas vidas. Esse salmo chama muita atenção porque trata exatamente disso. Esse salmo nasce no coração de um homem cercado por ameaças. Um homem que estava vivendo o que eu e você não gostaríamos de viver. Nós buscamos o conforto, nós buscamos uma vida serena, de paz, sim ou não? Uma vida isenta de conflitos, apesar de que Jesus não nos garantiu isso, mas é instinto, a gente procura isso. Todos nós buscamos isso. Esse salmo nasce do coração de um homem que não estava vivendo esse momento de paz. Muito pelo contrário, ele estava vivendo momentos de ameaças. Porém, em todo o período, do início ao fim desse salmo, ele declara a sua fé inabalável em um Deus que está presente em todos os momentos. Porque até parece, presbítero Gessimar, que nos momentos dificílimos da nossa vida, Deus está ausente. Até parece que Ele nos abandonou, e o sentimento inicial, João, é esse mesmo. Há salmos em que se questiona, em que o salmista Davi expressa que o sofrimento era tamanho, a vergonha era tamanha, o sentimento de abandono paterno desse Deus presente era tão grande, que as pessoas diziam: onde está o seu Deus? E o próprio salmista indagou algumas vezes: aonde está o meu socorro? E a conclusão veio depois: o meu socorro
está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele continua sendo grande, Ele continua sendo poderoso, Ele continua estando acima de todas e quaisquer circunstâncias que permeiam a nossa vida. A diferença é exatamente isso, o nosso comportamento. Quais são as nossas atitudes quando os inimigos se levantam contra nós, quando não vemos uma saída, quando não vemos acontecer aquilo que nós esperávamos que acontecesse. Quanto mais oramos, parece que piora o quadro. Vocês já viveram isso? Se você ainda não viveu, eu acredito que um dia você vai viver. Se você já viveu, sabe muito bem do que o Espírito Santo está falando com a gente. Se você está vivendo, saberá muito bem do que o Espírito Santo está falando com a gente. Meus irmãos, esse Deus é um Deus imanente. Ele é um Deus poderoso. Ele não permite em nós carga que não possamos suportar. Antes, com a provação, Ele dará o escape, os meios. Não terminará assim. A nossa história não terminará assim. E a gente vai aprender com o salmista, Davi. Porque ele está cercado de ameaças, ele está cercado de problemas, ele está cercado de inimigos, mas do início ao fim, e ele declara a sua fé no Senhor. Talvez se a gente nos assentássemos para conversar os percalços que permeiam a nossa vida, iniciaríamos dizendo: coisa está feia. O senhor não imagina o que está passando na minha casa, o senhor não imagina o que está passando na minha vida, o senhor não imagina. E eu também diria, você também não imagina o que acontece com a gente durante os dias. Eu me lembro de um pastor que passou no corredor e tinha duas irmãs dizendo sobre os problemas de saúde. E elas estavam disputando no diálogo, dizendo: minha irmã, a senhora imagina, saiu o diagnóstico dos meus exames, eu estou com artrite, eu estou com artrose. A outra falou: minha irmã, você não imagina, eu estou com osteoporose, eu estou com isso e aquilo. A outra: você não viu o exame do meu coração? E aí, o pastor passou e as irmãs estavam, cada uma exaltando as patologias e as enfermidades. O pastor voltou e falou: irmãs, vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque a coisa está muito difícil. Vamos orar para Jesus preparar vocês e levar. Não, pastor, gente, não quer isso não. Nós queremos viver, nós queremos triunfar. Então, vocês precisam mudar o discurso, precisam mudar o diálogo. E é exatamente isso que Davi fez. Gente, é extraordinário isso. Ele não inicia o salmo, João, falando sobre os perigos, os percalços da vida, os problemas que ele estava enfrentando, mas escolhe confiar em um Deus, escute o que eu vou dizer, que nunca falha. Igreja, o nosso Deus nunca falhou e nunca falhará. Você pode dar um glória a Deus esta noite? Ele nunca falha, nunca falhou e não falhará. É por isso que dá para entender que ele inicia esse salmo. Ele está cercado de inimigos, cercado de problemas, cercado de adversidades. Talvez ele um beco sem saída, sem saber o que fazer, mas ele inicia dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E faz uma pergunta. Depois dessa afirmação ele faz uma pergunta: a quem temerei? E emenda: o Senhor é a força da minha vida. Oh, meu irmão, é Ele que te sustenta. Oh, meu irmão, é Ele que te sustenta, é Ele que te fortalece. Ele não falha. Amém. Glória a Deus. Salmo 121 diz que Ele é o guarda fiel do seu povo. Ele é o guarda de Israel que não dorme e nem tosqueneja. Quantas vezes no hospital, tomando os medicamentos ali, a gente
é tomada de um sono enquanto é medicado. Às vezes nós estamos a altas horas da madrugada buscando o Senhor, a presença está ali, mas o nosso corpo físico, os nossos olhos começam a fechar, a gente tem que mudar a posição da oração para o sono não nos tomar. Sabe aquele cochilo que vem e te domina assim, sem você querer? Às vezes na estrada, a gente dirigindo, tentando esticar mais um pouquinho, vem um sono. Se você não parar o carro, lavar o rosto, caminhar em volta do carro ali, o sono te pega. É quase que involuntário. Ei, isso não acontece com o seu Deus, com o meu Deus, com o nosso Deus. Ele não tosqueneja, Ele não dormita, Ele não cochila. Obrigado, Jesus, por essa presença tão real. O problema é que a gente tira os nossos olhos dele. O problema é que a gente se envolve demais com as notícias ruins. O problema é que a gente maximiza demais os problemas que nos cercam. E o Senhor entende isso, Ele está trazendo esta palavra para os nossos corações, para nos chamar: ei, eu estou aqui. Pare de olhar para a sua dor, pare de olhar para o seu problema, olhe para mim. É eu que te sustento, sou eu que te fortaleço, eu os tenho na palma das minhas mãos. Irmãos, Deus está neste lugar. Eu sinto a sua presença neste lugar. Ele é a nossa força. Ele é a força da nossa vida. É por isso que a gente não para. Porque se ele não fosse a força da nossa vida, a gente já tinha parado. Porque tem momentos que parece assim, acabou. A vida ou os percalços estão colocando um ponto final. Sim ou não? Mas como? A força não é nossa, irmão Job, vem dele. A Bíblia diz que o homem não prevalecerá pela sua força. Nossa força vem de Deus. Graças a Deus. Mas se nós nos envolvermos com os processos da vida, seremos envolvidos de tamanha proporção que possa ser que ele esteja tão pertinho da gente e a gente não percebe ele. Possa ser que ele esteja tão perto da gente, João, e nós estamos indiferentes. Basta lembrar de Lucas 24. A frustração permeava o coração de 2 discípulos que deixava já no 3º dia Jerusalém e ia para Emaús. E o viajante aproximou deles. Gente, eu estou sentindo tanto a presença de Deus neste lugar, e Ele está tanto aqui, que dá para a gente compreender que se não fosse Ele, a gente não estaria aqui. Por que a gente não sente aquela presença? Sabe? A palavra foi certa. Nós estamos frustrados. Nós esperávamos que ele fosse remir Israel. Contudo, já é o 3º dia e olha, a gente não viu. De fato, algumas mulheres disseram ter visto uma visão de um anjo, a sepultura aberta. E a mensagem angelical é: ele não está aqui, já ressuscitou. Glória a Deus. Contudo, não o víamos. E ele estava exatamente ali, por causa desta desconexão, desta indiferença, dos olhares nas frustrações. Nosso mestre, nossa única esperança morreu. Às vezes nós focamos tanto nos problemas, tanto na dor, tanto nas frustrações. E ele já preparou banquetes e banquetes espirituais,
Mas nós estamos, sabe, irmãos, eu já sentei em mesa que eu não tive prazer de comer por causa dos problemas. E às vezes na aplicação espiritual que a gente está fazendo aqui, é exatamente isso. A gente tem esse Deus imanente, presente, mas nós não conseguimos enxergar o poder que Ele tem em detrimento à envoltura, o quanto nós permitimos ser envolvidos com os processos dolorosos desta vida. Por isso que eu disse a vocês que o nosso sermão, eu pretendo ser rápido e eu vou colocar aqui apenas 3 pontos. Esse sermão textual, não dá para explorar tudo, mas, gente, como eu aprendo com esta mensagem, com este salmo? Repito, estou sendo redundante para ficar marcado. Ele tinha de tudo para iniciar a fala, a sua conversa com Deus, dizendo sobre diversos problemas que estavam acontecendo com ele, mas ele resolve iniciar dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E desafia: a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? E aí ele continua potencializando, ou agora externando, depois que os seus olhos, que o seu coração revela onde estavam os seus olhos e o seu coração, ele começa a descrever um cenário de dor, um cenário de frustração, os adversários falando mentiras a respeito do seu nome, situações basicamente sem saída. Eu já disse anteriormente, irmãos, isso acontece conosco todos os dias, e é possível que isso esteja acontecendo de forma coletiva, comigo, com você, com todos nós, porém em dimensões diferentes. Cada um de nós temos um inimigo, um processo, um problema a ser enfrentado. Sim ou não? Cada um de nós. A diferença é que está entre o nosso olhar, a nossa firmeza, a nossa fé, a nossa confiança, porque nada está acima deste Deus, e nada poderá estar acima dele. Eu já disse, ele nunca falhou, ele jamais falhará. Sabe, irmãos, e a vida tem me ensinado que às vezes as situações, depois que eu tiro a minha mão, é que eu vejo a mão do Senhor operar. Parece que esse salmo ressalta exatamente isso. No finalzinho a gente vai perceber isso, tá? Nesse salmo eu quero explorar apenas 3 verdades, apesar de ser uma mensagem textual, mas eu quero explorar apenas 3 verdades sobre os comportamentos que precisamos tomar, atitudes que precisamos tomar para vivenciarmos o livramento e a provisão de Deus. Quantos aqui precisam de livramento e provisão de Deus? E as mãos já estão levantadas aqui. Gente, nada pode estar entre nós e o nosso Deus. Nada pode estar entre nós e a nossa fé. Absolutamente nada. Não é fazer vista grossa, é exercer a fé. Não é fazer de conta que nada está acontecendo, é lançar a vida da confiança de um Deus que nunca falhou e jamais falhará. Ele pergunta à nação de Israel, desacreditada, que sentia e estava com um sentimento de abandono, pastor Gessimar. E ele vem perguntando através do profeta Isaías: escuta aqui, vocês já viram esse cenário? Acredito que, estou parafraseando, tá? Acredito que o pessoal disse: que cenário? Pode ser porventura, vocês já viram uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama? Tem como esquecer, irmãos? Anatomia
corpo dessa mãe dá sinal. O leite flui. Se a criança não mama, talvez tenha que retirar o leite. Ficou entendido que não tem como a mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama. É impossível. Mas se todavia isso vier a acontecer, eu, o Senhor Deus, jamais esquecerei de um dos meus filhos. Ele não esqueceu de você. Ele não se esqueceu de nós. Mas para que possamos usufruir dessa fonte inesgotável da sua presença, algumas lições e algumas verdades nós precisamos compreender. Primeiro, Deus, Ele é capaz de nos livrar dos nossos medos. Nós estamos vivendo uma sociedade sofrendo a síndrome do pânico. Sim ou não? Síndrome do pânico. Basta você estar tranquilo no lugar, acontecer um barulho, alguma coisa, você dá um puro susto. O que está acontecendo? Nós temos medos de muitas coisas. Sim ou não? Existe um medo tão bobo e ele permeia e tira o nosso sono, medo do futuro. Medo do futuro, que é isso? Desobediência. Porque Deus não nos manda instalar. A gente pode projetar, mas instalar não. Basta cada dia o seu, cada dia cuidará de si mesmo. E como o Senhor nos conhece, Ele disse, olha, redundantemente, não vos preocupeis, pois pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. E se a gente estiver lá, preste atenção, Deus, Ele não melhora as suas misericórdias. Ele não dá uma melhorada e aumenta ela, não. Ele renova cada dia, Ele renova as suas misericórdias sobre nós. Ele sabe do que precisamos amanhã. Você pode dizer amém? Amém. Ele sabe. Mas e se não suprir? Ele também sabe que você precisa continuar vivendo esse processo mais um dia da sua vida. A primeira lição: Deus é capaz, Ele é poderoso de nos livrar do medo. Mas nós precisamos exercer a nossa fé para absorvermos isso. Não é uma fala mágica e vai acontecer. Nós precisamos nos posicionar conforme a nossa fé. Sim ou não? Quando Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Em primeiro lugar, a luz de Deus, irmãos, é capaz de dissipar todas as trevas, abrir os nossos olhos, nos dar entendimento e visão do que está acontecendo entre nós, no ambiente em que estamos. Davi começa declarando, ele declara a sua fé antes mesmo de mencionar os perigos e os problemas, porque quando Deus realmente é a nossa luz, a gente consegue ver. O inimigo não nos engana. A gente anda e não tropeça. Quantos conseguem compreender isso? Quando o Senhor brilha a sua luz em nós, nós não temos medo do escuro, porque já não andamos mais no escuro. A sua luz traz clareza e entendimento e nos faz capazes de darmos passos seguros, certeiros. E a maioria das vezes o medo vem pela insegurança de onde estamos pisando, o que estamos fazendo, sim ou não? O desconhecimento daquilo que... O desconhecimento nos traz medo. Sim ou não? Mas a luz nos faz capaz de termos uma visão ampla,
Em segundo lugar, a salvação de Deus nos dá segurança. Em tempos de bonança, a gente não precisa de segurança. Precisamos? Não. Segurança em tempos difíceis. Não é isso, irmãos? Você não vê ninguém aí andando preocupado com segurança quando não está ameaçado, quando não está em um ambiente hostil, sim ou não? Sim. Mas as pessoas se cercam de segurança quando há um ambiente hostil. Quando é uma pessoa que está vivendo o quê? Ameaças. E ele expressa, ainda que um exército me cerca, e o exército vem contra mim, olha a disparidade. Ele disse: não temerei, o meu coração não terá medo. É uma fé comum? Eu nem sei se eu poderia dizer isso, ou uma fé sobrenatural. Porque a fé em si, ela carrega esse bojo do sobrenatural. Porque a fé naquilo que se vê, aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, não precisamos crer, está diante dos nossos olhos. A fé carrega esse bojo do sobrenatural, do extraordinário. O segredo do livramento de Deus, de recebermos o livramento de Deus em tempos difíceis, é começar o dia, é encarar o problema, fazendo o que Davi fez, declarando a palavra de Deus sobre o problema, sobre a sua vida, sobre a sua circunstância. Você pode dizer amém? Amém. Eu convivo com algumas pessoas no meio da minha família, que essas pessoas, do início ao fim, tá difícil, não dá, não tem condições, é assim mesmo, tá muito caro, tá muito difícil, é impossível. Tudo que se projeta, tudo que se fala, a pessoa não vê uma saída. E quando você vai chamar para uma planilha, alguma coisa, não adianta fazer, não tem como. As pessoas se auto-sabotam. E quando pergunta pela fé, as pessoas dizem: não, é isso aqui, o valor é isso, a minha vida é isso. Eu falei: gente, não pode ser assim. Aquilo que está diante dos nossos olhos não exige de nós fé e confiança. Está sob o nosso controle. Esse é o problema, a gente quer controlar tudo. A gente quer dominar tudo. Se a gente não tem o controle de tudo, se a gente não tem o domínio de tudo, nós não conseguimos viver o que a palavra de Deus tem para nós, o que o Senhor tem para nós. A gente vai olhar um exército contra nós e continuar de pé, declarando: eu não tenho medo. Que coração é este? Que ser humano é este? Está envolvido de quê? Se a gente tem medo de enfrentar um ao outro, a gente vai no duelo, a gente olha o braço, a gente olha a força na lua, a gente vê se a pessoa fez uma arte marcial ou outra, sim ou não? A gente tem medo do mano a mano. Davi está falando: ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei, pelo contrário, nele confiarei. Percebe? Ele não está dizendo na força do seu braço, na sua habilidade. A sua confiança está em um Deus que nunca falhou e jamais falhará. Segunda verdade: Deus pode nos livrar. Quando? Quando estamos na sua presença. Irmãos, a presença de Deus nos envolve de tamanha envoltura que Satanás, que os inimigos nos procuram e não nos acham. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Deus quer trazer descanso aos nossos corações hoje. A gente precisa parar de enxergar os inimigos. E embora ainda os enxergamos, nossos olhares devem estar fitos e confiantes desse Deus que nunca falhou
e jamais falhará. E aí vem um dos versos que eu mais gosto. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Claro, literal, tá, irmãos? Ele clamava, ele pedia para estar no templo todos os dias, porque o templo representava o quê? A presença de Deus. Não existe lugar mais seguro. Não existe lugar pelo qual possamos estar livres das garras do inimigo, a não ser nesta presença extraordinária, infalível, insubstituível, a presença de Deus. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Com essas palavras, Davi estava dizendo: o meu refúgio é o Senhor, o meu lugar forte é o Senhor. No Senhor, na sua presença, eu estou escondido e a minha alma está descansada. Oh, glória a Deus! Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, não tem lugar mais especial pelo qual devamos desejar e estar nele, na presença de Deus. Por isso a gente vê algumas expressões desesperadas do salmista dizendo: a minha alma tem sede de ti. E a minha alma te deseja, assim como o cervo brama pelas correntes de água, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, é possível adorarmos o Senhor, mesmo em momentos desfavoráveis, mesmo em momentos de perdas, mesmo em momentos de frustrações, mesmo em momentos de decepções, mesmo em momentos que nós não gostaríamos de viver. Com a presença de Deus, nós passamos adorando, bendizendo, servindo ao Senhor. E ele foi preciso, ele disse: no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No dia mais difícil da minha vida, eu estarei na sua casa. No dia mais difícil da minha vida, eu estarei escondido na sua presença. Resumindo, quem vive na presença de Deus, vive além das circunstâncias. Tem um hino que eu sempre digo aqui, eu acho ele lindo, mas ele não é tão prático assim na minha vida. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu sou apaixonado com esse hino. Sou apaixonado. Eu amo esse hino. Ele me desafia constantemente. Porque dependendo da circunstância, irmãos, nossos olhos só vão enxergar a circunstância. Dependendo do problema, os nossos olhos vão estar fitos exatamente no problema. Mas Deus hoje está nos chamando a viver esta fé sobrenatural. Deus hoje está nos chamando para vivermos escondidos, envolvidos com a sua presença, se viveremos além ou acima das circunstâncias. E ele é preciso também, ele disse: agora será exaltada a minha cabeça sobre os meus inimigos. Livramento de Deus, não apenas diante dos seus inimigos, mas o salmista aqui está sendo elevado acima dos inimigos. Deus tem um lugar para a gente viver acima das circunstâncias, acima das adversidades. Você pode glorificar a Deus. Esse é o lugar que o Espírito Santo quer nos levar. E eu não estou enganando vocês, porque a presença de Deus, ela não nos tira da guerra, mas nos dá paz em meio à guerra.
pensar e a viver uma imaginação de algo ilusório. Não! A presença de Deus não é isento de problema, não nos isenta de problemas, não. Mas a presença de Deus nos leva a um lugar seguro, em meio aos problemas, em meio às adversidades, em meio à dor, em meio à frustração. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Em terceiro e último lugar, muitas das vezes, o livramento de Deus está exatamente quando há em nós a capacidade de esperar. Que desafio, não? A gente está vivendo uma geração de fast food, do microwave, né? Do micro-ondas, do miojo. 2 minutos, está pronto. Isso interfere na gente. Isso influencia a gente. Mas na caminhada da fé é preciso ter paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Aqui a gente passa para a parte final. E ele declara no versículo 14: pereceria. Gente, ele deu um testemunho aqui extraordinário. Pereceria sem dúvida se eu não acreditasse que os meus olhos veriam os bens, as bênçãos, o livramento do Senhor, a resolução deste problema, a derrota desses inimigos. Eu teria perecido se não acreditasse no amor, na bondade, na presença deste Deus. E aí ele dá um conselho extraordinário que ele viveu: aconselhar aquilo que a gente vive, a gente tem propriedade. E o salmista aqui, com propriedade, ele diz: espera no Senhor. Aleluia. Eu não sei, às vezes estou falando com pessoas aqui que estão esperando há tanto tempo. Mas esse Deus que nos diz espera nele, Ele não nos deixará sozinhos, esperar descer do destino. Espera no Senhor. Pastor, está difícil. Anima-te. Verdade. Tenha ânimo. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. Só Ele pode nos dar a paz acima das circunstâncias. Aleluia. Glória. Ele é o nosso ponto seguro. Ele é o arrimo da nossa sorte. Ele é o nosso baluarte. Esperar. Desafiador, não? Espera no Senhor. É o conselho de alguém que venceu porque ele esperou o tempo certo. É o conselho de alguém que experienciou os livramentos de Deus na espera. Deus trabalha enquanto esperamos por Ele, enquanto colocamos o nosso coração na espera dEle pacientemente. É um salmo muito conhecido, né? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele fez o quê? Inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Eu disse inicialmente, mas essa história não terminará assim. Deus tem uma provisão, Deus tem uma resposta, Deus tem uma cura, Deus tem um renovo, Deus tem algo para fazer. Aleluia. O maior teste da nossa fé é o tempo. O maior teste da nossa fé é o tempo.
entre a promessa e a realização, entre a promessa e o livramento, sempre haverá um tempo de espera. Não queime as etapas. Enquanto espera, é possível que o exército marche violentamente contra você e contra mim. Mas ao olhar para o exército, saiba que é um Deus. E este Deus precisa ser a nossa luz e a nossa salvação. Ele precisa ser a força da nossa vida. Assim não temeremos as adversidades. A fé nos faz esperar e nos move mesmo quando o livramento não parece acontecer. E aqui a gente está já finalizando. Ele esperou confiantemente porque sabia que Deus... Vou falar uma frase aqui, parece paradoxo, né? Que Deus, ele esperou e confiou porque sabia que Deus não chega atrasado. Mas não parece, gente, que ele está atrasado? Parece ou não parece? Parece que ele demora tanto. Parece que não vai acontecer. Parece que os céus não vão se abrir. Mas ele está trabalhando, moldando a nossa fé. Ele quer nos encher neste período, Ele quer nos trazer mais para perto dEle. O que nós precisamos fazer é aprender com essas 3 lições. Tem muitas lições. Ter esta fé. Compreender que Deus, Ele é poderoso para vencer os nossos medos, para nos fazer superar os nossos medos. A presença dele é insubstituível, deve ser buscada prioritariamente todos os dias. Em terceiro lugar, que o Espírito Santo venha nos ensinar a esperar nele, independente das circunstâncias. Esperar, porque o milagre vai florescer. A espera não é um sinal de procrastinação, nem de esquecimento, e nem de vai ser assim. Muito pelo contrário. A espera nos amadurece e nos faz ouvir a voz de Deus, tão perto dos nossos ouvidos, como o sussurrar de alguém que tem um segredo para falar com a gente. Você já ouviu a voz de Deus em momentos assim? Continuemos na espera. Davi enfrentou gigantes, animais invencíveis humanamente falando, batalhas, traições, mas aprendeu uma verdade imutável: Deus sempre livra aqueles que confiam nele. Deus trouxe essa palavra aos nossos corações hoje, viu, irmãos? Talvez alguém esteja aqui hoje vivendo situações tão difíceis, mas o Espírito Santo nos chama a declarar Salmo 27, 1 e 2: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Se piorar a situação, quando os malvados, meus adversários, etc, se levantarem contra mim, nele continuarei confiando. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E a gente vai ficar com este último versículo, a última frase: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Porque às vezes, Denise, o Senhor foi tudo que nos restou. Quando na verdade Ele está presente desde o início
até o fim. Deus não é a sobra, Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que precisamos. O Deus de Davi, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua livrando, sustentando e renovando. Ele está aqui esta noite para nos sustentar, nos renovar e nos fortalecer. Quantos ouviram esta palavra? Glória a Deus. E podem dizer amém? Amém. Eu quero orar juntamente com vocês. Quero orar